Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e neste vídeo eu vou comentar com vocês sobre os livros que estou lendo neste momento, um livro que eu abandonei e quais serão os próximos livros que eu pretendo ler em julho e no comecinho de agosto. Antes, é claro, deixe o seu like neste vídeo se você gostar desse conteúdo, também deixe o seu hype, comente aqui embaixo quais livros que eu vou mostrar são os livros que você mais gosta, os livros que você já leu ou que você também pretende ler. Também se inscreva no canal e caso você queira comprar algum produto na Amazon nos próximos dias, compre pelo link de afiliado que está na descrição deste vídeo. Tanto os livros que eu vou mostrar, se você quiser adquirir, ou qualquer outro produto. É uma das formas que você tem de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube e me ajudar a trazer sempre novas histórias para vocês aqui no canal. Lembrando que, por enquanto, eu não tenho parceria com nenhuma editora. Então, são essas comissões da Amazon e o meu salário como CLT que eu uso para comprar os livros que eu tenho com os quais eu crio conteúdo para o canal. Então, se quiser me apoiar, essa é a forma mais fácil e sem nenhum custo a mais para vocês de dar aquele apoio para o Livro na Veia. Dei os meus recados, vamos agora para os livros. Eu vou falar do livro que eu estou lendo atualmente. Eu estou lendo em e-book. Por quê? Porque a Dona Pipoca Nanquim, que tem os direitos, não sei se ainda tem, mas era a editora que estava publicando a edição mais atual desse livro, simplesmente não reimprimiu mais o exemplar físico de A Profecia, de David Seltzer. Estou eu, há meses, esperando que esse livro volte a estar disponível e não acontece. Não sei por quê, né? A Pipoca Nanquim não faz novas reimpressões, não sei se eles perderam os direitos, se a Darkside talvez comprou, ou alguma outra editora. Olha o passarinho cantando aí, não sei se vai sair no vídeo. Mas, infelizmente, tá difícil de conseguir a edição física desse livro, porque a editora não lança, né? Não faz novas reimpressões, e porque as edições físicas que estão disponíveis por aí, à venda, estão caríssimas. E é um livro pequeno, um livro com menos de 300 páginas. Não vou dar R$150 em um livro usado, né? Esgotado. Prefiro comprar o e-book mesmo. E o e-book, o preço normal dele é R$39,90. Mas, durante o Esquenta Prime Day, que aconteceu no dia 7 de julho, o e-book ficou por R$11,90. E aí, o que eu fiz? Comprei. E aí, eu adquiri, então, o e-book. Comecei a ler imediatamente, porque eu queria muito ler essa história. Eu sei que tem adaptações, acho que pelo menos 2, para o cinema, mas eu nunca assisti, só ouvi falar. E aí, eu pensei, já que eu nunca vi o filme, vou continuar sem ver, e depois que eu tiver lido o livro, eu procuro os filmes. Estou na página 179, de 280 páginas, e é um livro, até o momento, maravilhoso, tá? Aquele suspense com pitadas de terror, uma coisa assim bem bacana mesmo, que fala sobre o surgimento do anticristo. Então, né, já dá para imaginar aí o teor, né, o tom da história. O livro que eu estava lendo antes desse, ele tá aqui na minha pilha, gente. Nessa pilha aqui, que vocês viram aí na thumbnail. É o livro Apaixonados por Charlie Donnelly, vão me xingar agora. É o livro Antes de Partir. Esse daqui não é um suspense, é um drama. E eu li com o coração aberto, eu não gostei nada de A Garota do Lago. Tem gente que ama, mas eu achei aquele livro muito mal escrito e uma história muito sem pé nem cabeça, muito sem graça. Mas eu pensei, vou ler outros livros do autor, né? Meu marcador do A Seca ainda tá aqui na página 117, que foi onde eu parei. Onde eu pensei assim, chega. Inclusive tem um novo livro que vai sair aí do Charlie Donnelly, já tá em pré-venda. E aí, gente, olha só. Eu comecei essa leitura, o início, de certo modo, é interessante. Um avião caindo no meio do Oceano Pacífico, e a gente acompanha um personagem chamado Ben, que vai ser um dos protagonistas. Ele é um empresário, uma pessoa ali de negócios e tal, e ele estava nesse avião. E ele sobrevive a essa queda. Vai parar em uma ilha deserta, junto com um garoto, que foi um dos poucos também que sobreviveram, e que encontraram o rumo dessa ilha. E eles dois vão então viver nessa ilha e tentar sobreviver ali. Nesse meio tempo, a Abby, que é a esposa do Ben, ela recebeu a notícia da queda do avião, teve toda a questão das buscas e não localizaram ninguém vivo. Localizaram uma carteira
e um relógio do Ben, os únicos pertences dele. E aí a Abby, coitada, ficou naquele luto, naquela angústia, naquele desespero de perder o amor da sua vida, o homem com quem estava casada há 15 anos e com quem tinha muitos planos. Dessa maneira abrupta e triste demais, né? Uma queda de um avião. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ela volta então a se permitir novos relacionamentos, começa a conhecer um camarada chamado Joel, que tem um passado meio estranho. Quando ele era adolescente, ele pôde salvar o irmão de um afogamento, mas não salvou. A princípio por medo do pai, mas acho que também por algum parafuso solto na cabeça dele, algum nível de psicopatia, porque por mais medo que eu sentisse do meu pai, eu ia ficar desesperado. Meu irmão tá se afogando. E ele preferiu ficar em silêncio para não levar uma bronca, porque ele e o irmão estavam nadando sem autorização e tudo mais. Tem toda uma questão aí. E é com esse camarada, adulto agora, se não me engano ele é cirurgião, ele trabalha ali com medicina. É com ele que a Abby vai começar a se relacionar. 1 ano e meio depois da queda desse avião e da possível morte do marido dela, ela não sabe que o Ben está vivo em uma ilha deserta. Ira essa que vai virar alvo de um empresário de negócios ali envolvendo hotéis de luxo mesmo, assim, em lugares bem paradisíacos. Se não me engano, o nome dele é Christian. E ele vai visar essa ilha. Ele vai visitar aquela ilha para que um hotel, um resort, seja feito ali. É uma região muito boa para a prática de kitesurf. E tem uma vista vislumbrante e tudo mais. Então, esse Christian, esse empresário, está mirando essa região. Então, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, né? E aí, a história vai, a história vem. A escrita, preciso falar disso, a escrita do Charlie Donlea melhorou bastante comparada com a escrita de A Garota do Lago. Eu gostei muito mais da escrita dele nesse livro. Ele evoluiu muito nessa questão. Mas a história, pra mim, não sei se é por ser um drama e tal, assim, mas um drama... É um drama muito parado, assim, né? Um drama mais triste do que necessariamente um drama com coisas realmente impactantes, marcantes acontecendo. É um drama um pouco mais melancólico, puxado um pouquinho mais pro romance, e não me agradou não. Não me prendeu, não me cativou, né? Os personagens não me incomodaram, e a escrita do livro e tal não me incomodou, mas a trama pra mim tava muito parada. Tava muito assim, né? Devagarzinho, uma coisa assim muito... Não exatamente ruim, mas não tava me emocionando, me causando ali motivos pra querer ler aquele livro. Não é o tipo de história que me empolga como leitor. Então preferi parar por aqui, na página 117. E aí eu li as últimas páginas só pra dar uma xeretada, como que seria o final e tal. E vou dizer pra vocês que foi bem clichê mesmo. Então, né, eu acho que eu não perdi muita coisa. Tá aí o meu abandono do livro Antes de Partir. São as leituras mais recentes que eu fiz. No caso, A Profecia estou fazendo neste momento e Antes de Partir eu desisti. E aí, uma coisa que eu preciso falar também sobre Charlie Donlea é que, ou Donlea, tem gente que fala Donlea, é que eu tenho outros 2 livros dele. O Não Confie em Ninguém, acho que é esse o título. Tá aqui, ó. Deixa eu achar. Não Confie em Ninguém e Sussurros do Passado, que é, neste momento, o livro mais atual dele. Tem outro aí entrando em pré-venda. Existem outros 4 ou 5 livros de suspense do Charlie Donlea, ou Donlea, que eu ainda não tenho. E o que eu vou fazer? Vou ler primeiro esses 2, e se eu gostar dos 2, se forem boas leituras para mim, leituras que realmente me empolguem, aí lerei os livros mais antigos do Charlie. Se forem livros, assim, leituras que eu considere como medianas ou ruins, posso até ler os próximos lançamentos, mais por causa de vocês do que por mim mesmo, mas os antigos eu não vou comprar, tá? Então já faço esse aviso aqui. Vocês fãs de Charlie Donlea, mas o livro tal que é maravilhoso. Se os que eu já tenho não forem muito bons pra mim, forem mais 2 decepções, assim, no sentido de não foram livros que eu amei e, assim, gostei pra baixo, né? Mas desgostei do que gostei, aí vai ser difícil, tá? Não vou gastar meu dinheiro de novo com os antigos. Posso comprar os novos, os lançamentos dele, para ter conteúdo para vocês a respeito. Mas dos antigos, não me aproximarei, tá bom? E não farei isso só com o Charlie Donlea, ou Donlea. Eu preciso ver qual é a pronúncia certa.
Eu faria isso com qualquer outro autor que tenha muitos livros publicados e que eu sei que eles oscilam. Ou que, assim, como tem sempre muitos lançamentos chegando às livrarias, eu não vou ficar muito preso ao passado. Vou ficar preso ao passado dos livros que eu já tenho. Mas se, por exemplo, a Karen Slaughter, que tem acho que mais de 10, 15 livros, eu acho que eu tenho só uns 3 ou 4 dela e vou ler só esses. Daqui pra frente eu leio os próximos lançamentos dela que vierem aí, ou novas edições. Mas os anteriores não vou correr para comprar ou ler tudo e tal, porque tem muitos livros bons sendo lançados sempre e eu não vou assim ficar muito apegado a coisas que já foram publicadas há muito tempo, porque senão o Livro na Veia vai ser sempre um canal de, sabe, de nostalgia e não de coisas atuais. Então, autores que têm vários livros lançados, né, anteriormente, se não forem livros de uma série e que eu esteja gostando da série, não vou adquirir, tá? Vou focar nos livros mais atuais daquele autor ou autora. A não ser que li algum antigo dele e gostei muito, aí eu procuro os demais. Se não forem também 10, 15, né? Por exemplo, uma outra autora de suspense, a Tess Gerritsen. Eu comecei a ler o livro dela, o Cirurgião, está interessante, mas eu dei uma pausa, porque eu, né, foquei em A Profecia. Depois eu volto para O Cirurgião, em algum outro momento. E eu sei que tem outros, sei lá, 10, 15, 20 livros dessa altura. Livros que a maioria das pessoas que realmente tem interesse em conhecê-la já leu. Então, provavelmente eu não vou ler. Não vou ler todos eles, criar conteúdo de todos eles. Vou deixar passar. E focar naquilo que está sendo publicado hoje. Daqui para frente, vou adquirir só livros mais atuais. Livros muito antigos, de 2, 3, 4, 5 anos atrás ou mais, só comprarei se forem sequências de séries que eu já comprei o primeiro volume. Se eu gostar, lerei os demais. Se forem livros únicos e que foram publicados há muito tempo e que muita gente já leu, assim, não tem mais quase interesse nenhum das pessoas nesses livros, aí eu vou deixar para lá, tá? Por mais que seja de um autor ou autora muito famoso. O Jon Nesbo, por exemplo, que tem essa série gigantesca do Harry Hole. Eu comprei o e-book de Lua de Sangue, que foi o livro mais recente dessa série, e vai ser o único que eu vou ler. Eu li no ano passado o livro O Morcego, que eu cheguei a comentar em um vídeo, não sei se o vídeo ainda está no ar, mas eu cheguei a comentar com vocês. Depois eu fui ler o Baratas, que é o livro 2 dessa série, do Harry Hole. E eu achei muito arrastado, tava muito chato, assim, uma coisa assim, tal. Se passa em Bangkok, e aí aconteceram 1 milhão de coisas e ainda não tava me empolgando, sabe? E aí eu deixei pra lá. E eu não sei se lerei os outros 10, 15 livros dessa série. Todos, não vou ler. Todos. Vou focar naquilo que o Dionísio publicar daqui para frente. O Lua de Sangue, em algum momento, eu vou ler. É um lançamento recente. Aquele O Homem Ciumento também, que é um livro de contos. Provavelmente, em algum momento, vou adquiri-lo também. Mas, dessa série do Harry Hole, por exemplo, eu também não vou ler todos os livros. Já li o 1, li o 2, até a metade ali mais ou menos, e não estava gostando muito. E vou... Todo o meio entre a metade do 2 até o penúltimo lançamento, o que veio antes de Lua de Sangue, vou ignorar. Vou fazer de conta que não existem. Vou mostrando os outros livros, que são os que eu pretendo ler, e vou comentando sobre outras coisas também que eu preciso falar com vocês. O próximo livro aqui é o Jogos Vorazes. Vocês sabem que teve o lançamento de Amanhecer na Colheita. Já estão acontecendo aí os preparativos para as gravações do filme. E eu gostei bastante de ler essa história. E eu pensei, eu vou ler a série Jogos Vorazes, fazer essa releitura e leitura desse novo livro na ordem cronológica. Então eu li e resenhei para vocês a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Depois li o Amanhecer na Colheita, que foi o lançamento desse ano. E vou dar continuidade na leitura da série. Temos então os Jogos Vorazes, que eu vou encaixar em breve aí entre as minhas próximas leituras, para terminar então esse projeto de leitura de Jogos Vorazes. O outro livro que eu tenho aqui é o Príncipe Caspian, que é o 4º volume da série As Crônicas de Nárnia, na ordem cronológica, que é a ordem em que eu estou lendo.
na ordem de publicação, acho que esse daqui é o segundo livro. Essa vai ser mais uma leitura dessa coleção maravilhosa, que eu também me propus a ler todos os livros aqui no canal, então vou dar continuidade, até que a gente conclua a leitura da série As Crônicas de Nárnia. Uma outra história que eu estou lendo é a trilogia, entre aspas, O Senhor dos Anéis. Tivemos a leitura de A Sociedade do Anel, alguns meses atrás, e vou dar continuidade a essa história agora com a leitura de As Duas Torres. Tolkien é um dos autores que eu tenho mais satisfação em ler, e depois de adiar bastante ao longo da vida, eu farei a leitura da maior parte da obra do autor, né? Sempre tem alguma coisa assim que vai ficar devendo, mas os principais livros dele serão lidos e farei questão de comentar também aqui no canal a respeito deles. Eu não fiz um vídeo específico para O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, porque eu não me senti apto a falar daquele livro. Eu não senti que eu tinha os argumentos necessários para dizer o quanto era um livro maravilhoso. Eu comentei em um vídeo, está aqui no canal, até me equivoquei em algumas partes, mas mesmo que, de novo, eu tenha esse pensamento de que eu não sou um leitor suficiente do Tolkien para poder falar tudo o que é necessário sobre essa obra, vou ler e farei os comentários. Mesmo que não sejam comentários assim muito profundos, vou fazer os meus comentários, dar alguns pitacos a respeito dessa história fantástica. As Duas Torres será lido então nas próximas semanas, e vou ler ainda este ano também O Retorno do Rei, para a gente concluir a trilogia Senhor dos Anéis ainda em 2025. O outro livro que eu tenho aqui é o A Incendiária, de Stephen King. Eu mostrei esse livro em um vídeo de próximas leituras e até hoje não li. Até hoje não rolou a leitura. Então eu mantive ele aqui para que eu entregue essa leitura, tanto na minha vida, porque eu nunca li A Incendiária, tenho então essa experiência, quanto também para entregar esse conteúdo para vocês, que já foi prometido há meses atrás e ainda não foi entregue, ainda não apareceu aqui no canal. Então a próxima leitura do King que vou fazer vai ser o A Incendiária. Esse livro aqui foi um dos poucos que foi sorteado lá naquela garrafa, lembra daquela garrafa? Eu sorteei acho que uns 3 livros mais ou menos. Dos 3, um eu li, o outro eu abandonei, que foi o Antes de Partir. E temos ainda na fila para ser lido o 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne. Está aqui, esse livro é um lindo, maravilhoso. E em breve também estará ganhando a leitura, certo? Vou deixar então o meu exemplar aqui. E por último, tem o Temporada de Caça, que também é um livro que eu mostrei já em outras listas de próximas leituras e ainda não fiz a leitura. Então, dessa vez vai rolar, tá? Dessa vez vai acontecer a minha leitura de Temporada de Caça, certo? E aí vem agora uma questão que eu preciso comentar com vocês, que é a respeito de um projeto de leitura que eu havia anunciado aí no canal sobre a leitura dos livros do Dan Brown, dos livros que tem o Robert Langdon como protagonista. Teremos logo logo o lançamento de O Segredo Final. E eu não vou ler esses livros do Dan Brown e talvez também não O Segredo Final este ano. E a culpa é da editora Arqueiro. Por quê? Eu tinha edições mais antigas do Dan Brown, as mais... acho que foram lançadas na época em que cada uma delas foi publicada aqui no Brasil. A edição de O Código da Vinci, de Anjos e Demônios, e de Inferno, ou Símbolo Perdido. Acho que é Símbolo Perdido. Então eu não tinha ainda Origem e Inferno. Eu pretendia comprar o e-book mesmo, só para ter acesso à história e comentar sobre elas aqui no canal, fazer uma retrospectiva dos livros do autor antes do lançamento de O Segredo Final. Mas aconteceu o seguinte, a Arqueiro lançou aqui no Brasil novas edições lindíssimas desses livros. Então eu pensei assim, se eu fosse comprar o Origem e o Inferno, com as novas capas, vai destoar completamente das outras. E como as edições físicas são muito lindas, eu vou querer a edição física. E aí vou fazer o quê? Vou aguardar um pouco mais para que as edições físicas,
tem um precinho bacana. Lembrem-se que eu sou pobre. Então, não vou adquirir os 5 livros antes de setembro. Não tenho condições de fazer isso agora e de ler todos eles antes de setembro. Então, eu vou deixar passar esse lançamento, né, super importante que vai ter aí. E no futuro, eu adquiro, então, essas novas edições e faço um projeto de leitura aqui no canal dos livros do Dan Brown. Ah, Rafael, mas você já tem Código da Vinci, já tem Anjos e Demônios, já tem Símbolo Perdido, vai gastar dinheiro de novo para comprar os mesmos livros que você já tem? Sim. Mas vou aguardar aí um desconto, né? Vou aguardar alguma promoção, talvez na Black Friday, para comprar essas edições novas. As anteriores vão continuar por aqui. Esses não vão ser os primeiros livros que eu tenho mais de uma edição do mesmo livro. Então, né? Não dói minha consciência por causa disso. E daqui para frente também temos aí o desafio aqui no canal do 5/5000, que vai ser um desafio pessoal meu, tá? De me empenhar bastante aqui com o Livro na Veia, entregar muitos vídeos para vocês. Teremos vídeos saindo quase todo dia aqui no canal, tá? Paciência para vocês aí. Vão salvando aí no assistir mais tarde, depois vocês maratonam. Se não puderem ver todos os dias. Não todo dia, né? Final de semana não vai sair. Mas eu vou me empenhar, me dedicar bastante para que nos próximos 5 meses a gente consiga... É uma meta um pouco difícil, mas não é impossível. Consiga chegar em 2026 com 5.000 inscritos aqui no canal. Estamos quase chegando a 3.000. Falta aí 160, 170 inscritos para a gente bater a meta dos 3.000. Vamos torcer para que isso aconteça logo. Se vocês puderem indicar o canal, compartilhar, olha, vocês também podem me ajudar nisso aí. Mas, no que depender de mim, na criação de conteúdo, eu vou me esforçar. Vou trazer vídeo, assim, vem avalanche de vídeos aqui no canal. Ao longo dos próximos 5 meses, de agosto em diante. Então, vamos ver, né? Se esse objetivo, se essa meta vai ser batida ou não. Vou encerrando então esse vídeo. Essas são as leituras que eu pretendo fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. E a gente vai seguindo a vida de leitor, vai seguindo, trazendo conteúdo para vocês. E eu conversando sobre livros, que é o que a gente gosta, né? E é isso, gente. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Um grande abraço para você que viu ele até aqui, que deixou seu like, seu hype, que vai comentar aqui embaixo qual desses livros você também pretende ler ou já leu. Muito obrigado você que se inscreveu aqui no canal, você que compartilha, você que está sempre comentando por aí sobre o Livro na Veia, para que mais pessoas conheçam o canal. Muito obrigado pelo seu apoio. A gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!